Meus queridos alunos, vou tentar elaborar uma videoaula sobre o sistema digestório para ajudá-los nesses dias de quarentena e também para prepará-los para a próxima prova. A função do sistema digestório é quebrar quimicamente os alimentos em moléculas menores para que estes sejam absorvidas pelo organismo. Como já estudamos sobre alimentos, vimos que a água, os sais minerais, as vitaminas e a glicose são substâncias simples, isto é, formadas por moléculas pequenas que não precisam sofrer transformações para serem absorvidas. Elas passam diretamente para o sangue. Outros alimentos, no entanto, precisam sofrer algumas alterações, como é o caso do amido, das proteínas, das gorduras, que são os lipídios, que são macromoléculas. Pois é, durante o processo da digestão, o amido se transforma em açúcar, as proteínas transformam-se em aminoácidos e os lipídios, que são as gorduras, em glicerol e ácidos graxos. As proteínas, o amido e as gorduras sofrem a ação dos diversos sucos digestivos, os quais contêm substâncias chamadas enzimas. As enzimas, ou melhor, cada enzima é encarregada de transformar determinados alimentos. Só não há enzima capaz de transformar as fibras vegetais. A celulose presente nos vegetais é útil, pois ajuda na peristalse, que são os movimentos peristálticos, que empurram o bolo alimentar no tubo digestório e também ajuda na transformação das fezes. Por exemplo, o amido presente no feijão será transformado em açúcar e aproveitado pelas células. Já a casca do feijão não será decomposta, ela será eliminada pelas fezes. A mesma coisa acontece com a água na boca. Uma boa quantidade de água será absorvida e outra parte será eliminada com as fezes, suor, urina e também na respiração em forma de vapor. Pois é, meus compadres, o sistema digestório está composto pelas vias digestórias e órgãos anexos. As vias digestórias são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, por onde o alimento passa desde a ingestão, a absorção e eliminação dos resíduos tóxicos, chamada de egestão. Os órgãos anexos, como as glândulas salivares, fígado e pâncreas, auxiliam na digestão, mas os alimentos não passam por eles. A digestão passa por dois processos que são, primeiro, processos físicos ou mecânicos, que são a mastigação, a deglutição, que é o ato de engolir, e os movimentos peristálticos, que empurram o bolo alimentar ao longo do tubo digestório. Nessas etapas, os alimentos só são quebrados, eles não sofrem alteração. Segundo processo, são os processos químicos. Nesses processos ocorre a transformação química dos alimentos, que são a quebra das moléculas maiores pela ação das enzimas, como já vimos lá no começo. Os processos químicos da digestão são insalivação, a quimificação e a quilificação. Insalivação ocorre na boca, onde a enzima pitialina, também chamada de amilase salivar, transforma o amido em açúcar. Na boca, forma o bolo alimentar. A quilificação ocorre no intestino delgado, o qual produz o suco entérico, mas o intestino delgado também recebe o suco pancreático, e esses sucos transformam o quimo em quilo. O quilo está pronto então para ser absorvido pelo sangue através das vilosidades intestinais existentes no intestino delgado. Bom, vamos ver rapidamente sobre cada órgão do sistema digestório. Vamos começar pela boca. Na boca, o alimento é triturado pelos dentes e umedecido pela saliva. Na boca encontramos 3 pares de glândulas salivares, que são as parótidas, sublinguais e as submaxilares. A pitialina, também denominada amilase salivar, é a enzima da saliva, que transforma o amido em açúcar. A língua, além de sentir o sabor, revolve os alimentos e empurra o bolo alimentar para a faringe. Dizemos que o bolo alimentar foi deglutido, isto é, foi engolido. Dentes.
Dentes têm a função de cortar e triturar os alimentos. Temos duas dentições. A primeira são os dentes de leite ou a primeira dentição até os 7 anos. Segunda são os dentes permanentes, que é a dentição dos adultos. Os adultos possuem 32 dentes, sendo 4 incisivos, que cortam os alimentos, 2 caninos ou presas, que perfuram e rasgam os alimentos, 4 pré-molares e 6 molares, que amassam e trituram os alimentos. O dente é formado por 3 partes. Raiz, que prende o dente ao osso maxilar. Coroa, que é a parte branca visível. Colo, que se situa entre a raiz e a coroa. O interior de um dente está formado pela polpa dentária, substância mole vermelha, formada por um tecido conjuntivo. Nós já estudamos sobre esse tecido no início do ano. Dentina, ou marfim, substância dura que envolve a polpa. E esmalte. O esmalte envolve a dentina na região da coroa. Na raiz, a dentina é revestida pelo cemento. Faringe. A faringe tem forma de um funil, comunica-se com a boca, fossas nasais, com a laringe e com o esôfago. Os movimentos peristálticos começam no esôfago. Esôfago. O esôfago leva o alimento até o estômago. Mede aproximadamente 25 centímetros. Liga-se ao estômago por um orifício dotado de uma válvula chamada cárdia. Estômago. O estômago tem a forma de um saco, comunica-se com o intestino delgado por uma válvula chamada piloro. Então, meus compadres, o estômago é formado por uma mucosa gástrica, que é um tecido epitelial, como já estudamos no começo. Essa mucosa possui glândulas que produzem o suco gástrico. O suco gástrico é composto pelo ácido clorídrico, responsável por certa acidez no estômago. O suco gástrico contém também enzimas. Uma delas é chamada pepsina, a qual transforma, melhor dizendo, a pepsina digere as proteínas, fornecendo os aminoácidos. No estômago, o bolo alimentar recebe o nome de quimo. Intestino delgado. O intestino delgado ele é conhecido como tripa fina e mede aproximadamente 7 metros. É no intestino delgado que praticamente ocorre toda a digestão e absorção dos alimentos digeridos. Nele, então, se completa a digestão e tem início a absorção. O intestino delgado é revestido internamente pela mucosa intestinal. O intestino delgado produz o suco entérico, o qual contém várias enzimas. O intestino delgado inicia-se com uma parte chamada de duodeno, que possui 25 centímetros de comprimento, e a outra parte é denominada jejum no ilho, com aproximadamente 5 metros. É nessa parte que a digestão se completa e os nutrientes são absorvidos através das vilosidades intestinais. Mas o que são as vilosidades? Vilosidades intestinais são pequenas dobras parecidas com dedos, irrigadas com sangue, que garantem uma melhor absorção. As enzimas do suco entérico são peptidase, sacarase, lactase e maltase. O quimo, formado no estômago, recebe o nome de quilo no intestino delgado. O quilo se forma devido à ação do suco entérico, suco pancreático, da bile produzida pelo fígado. O intestino grosso. O intestino grosso mede aproximadamente 1,5 metros, formado por 3 partes, seco, cólon e reto. É conhecido como tripa grossa. No intestino grosso, o material que não foi digerido sofre a ação das bactérias, transformando-se em fezes, que é o bolo fecal. O intestino grosso reabsorve água e sais minerais. As bactérias do intestino grosso, muitas delas produzem vitamina K e do complexo B, que são reabsorvidas e aproveitadas. Os órgãos anexos do sistema digestório são fígado. Fígado é a maior glândula do organismo, situa-se do lado direito do abdômen, abaixo do músculo diafragma.
O diafragma separa o tórax, ou melhor, a caixa torácica do abdômen. Vesícula biliar é uma espécie de bolsa que serve para guardar a bile. A bile é um líquido fabricado pelo fígado. Ela é conhecida como fel, tem cor amarelo esverdeado e gosto amargo. Os sais biliares combatem a acidez e os pigmentos biliares colaboram na formação das fezes. A bile também age sobre as gorduras e também tem ação antisséptica, isto é, na limpeza da flora intestinal. Pâncreas. Pâncreas é responsável pela produção do suco pancreático, que contém as enzimas lipase, tripsina e amilase. O suco pancreático é lançado no duodeno e suas enzimas atuam sobre as proteínas, açúcares e gorduras. As glândulas salivares, já comentamos sobre elas no início do vídeo. Bem, assim vocês têm uma aula sobre o sistema digestório. Agora, só ler a apostila, responder as questões e fazer as suas devidas correções.